Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe mais esse dia. Vamos lá para mais uma dose diária de autoridade sobre a tua vida. É uma declaração do Senhor Jesus, olha, eu lhes dei autoridade. Ele falou isso para os seus discípulos em Lucas 10:19, como eu já te mostrei aqui. Esse aqui é o texto base, dessa série de mensagens que a gente está falando. Eu estou sempre te mostrando ele, porque você vai precisar lembrar. Não é agora não, agora que eu estou conversando contigo não, mas é na hora que se levantar uma situação contra a tua vida. Você sabia? Deixa eu te dizer uma coisa aqui, que tudo que nós enfrentamos, ele vem do mundo do espírito. Efésios diz assim, nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É verdade. A nossa luta é contra forças espirituais e não humanas nem físicas. É por isso que no nosso combate do nosso dia a dia, tudo aquilo que nós enfrentamos, nós vamos precisar sempre lembrar que Jesus nos deu autoridade para pisar cobra, serpente, escorpião e todo o poder do inimigo e nada vai nos causar dano. É para isso que eu estou aqui, para te dizer isso. Nada pode te causar dano, queridos, porque nós temos autoridade do céu, E eu falei com você que essa autoridade é isso aí, liberdade para agir, permissão para se fazer o que quiser, poder de influenciar, governar, direito legal de ação. É tudo isso aí que Jesus nos entregou como igreja para agir no seu nome, A gente já falou lá de Lucas 9, ir pregar o evangelho, E tudo isso que a gente está conversando, é importante você saber. Jesus entregou uma autoridade para a igreja. Então nós não estamos aí fazendo as coisas do nosso modo, na nossa força, porque a gente quer. Nós estamos anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho da salvação, o evangelho revelado, libertador, porque Jesus nos deu autoridade e mandou que nós fizéssemos isso. Aleluia, que maravilha! Não é na força do nosso braço, mas é na força daquele que nos enviou, Agora, vou fazer uma pergunta para você. De onde vem essa autoridade que Jesus nos entregou? A gente vai começar a falar um pouquinho agora sobre a origem, sobre a história da autoridade, A gente precisa entender um pouquinho para saber como é que essa autoridade veio parar na nossa mão hoje como igreja, tá bom? Então a gente vai começar a falar um pouquinho disso aqui agora, a partir desse vídeo. Em Romanos, capítulo 13, verso 1, diz assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, tá? Aqui ele coloca autoridades governamentais. Vamos continuar. Pois não há autoridade que não venha de Deus. Olha só, o texto bíblico é claro, botei até sublinhado aí para você de azul, marcado, Não há autoridade alguma que não venha de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Isso aqui é poderoso, queridos, Porque a gente entende aqui que a autoridade, ela é algo que emana do próprio Deus. Ele é a própria autoridade. E a partir dele é que todas as outras autoridades foram instituídas. Deus é a autoridade máxima que existe. E através dele, a partir dele, é que vieram todas as outras autoridades. Isso daí tem uma questão dupla, nisso daí que a gente vai observar. Primeiro é a gente entender que Deus é a autoridade máxima que existe e tudo vem dele. Segundo é a gente entender que toda autoridade que existe sobre a terra é autoridade instituída por Deus. Por mais que a gente não reconheça a autoridade sobre a vida daquela pessoa. Só que aquela pessoa que está com autoridade sobre nós, sobre a nossa vida, foi uma autoridade instituída por Deus. Não tem a ver com a pessoa em si, mas tem a ver com a autoridade que ela está encarregada, imbuída. Então nós precisamos nos submeter. Então não importa se eu gosto ou se eu não gosto da pessoa. Não importa se eu concordo ou não concordo com a pessoa. Importa o seguinte, é uma autoridade? Foi instituída por Deus. E se for instituída por Deus, eu preciso me submeter àquela autoridade, porque na continuação do texto vai dizer, que se rebelar contra a autoridade é se rebelar contra o próprio Deus. O teor desse conteúdo de vídeos não é esse. Eu só estou dando essa pincelada aqui nesse vídeo, mas eu já vou sair desse assunto, porque isso aí é assunto para outro vídeo, para outra série, Seria submissão à autoridade. Não é o caso aqui.
A gente está falando da autoridade que a gente tem como igreja, mas é importante lembrar, porque o texto bíblico está falando sobre isso, tá bom? Então essa autoridade que chegou na nossa mão como igreja, ela vem do próprio Deus, porque Ele é a própria essência da autoridade e toda autoridade que existe emana dele mesmo, tá? Foi por Ele estabelecido. Tá bom, queridos? No próximo vídeo a gente dá continuidade a esse assunto, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.